Pois bem, 11h25 da manhã, no domingo, e Pepa ainda é o treinador do Sport. Depois de mais uma vergonha, empatar com esse Fortaleza aí, que não joga nada a temporada toda, e quero reservão, barra, time B, barra com alguns jogadores do time C. Tem jogador da base que nem a torcida do Fortaleza conhece, gente. E a gente empatou e jogou mal contra esse time. Mais uma rodada na lanterna, 2 pontos conquistados de 18 que a gente disputou. E 2 jogos na ilha, que era pra gente no mínimo somar 4 pontos. A gente somou 1. Mais um jogo sem vencer na ilha. Já virou com rotina. 8 jogos sem saber o que é vencer. Cara, é isso aí. É esse o trabalho de Pepa. E a diretoria mantém Pepa. E o presidente mantém Pepa. Cara, alô, diretoria, vocês querem ver o Sport na Série B. Essa é a única justificativa. Ou vocês estão com medo de pagar uma multa milionária para Pepa. Pague, meu amigo. Senão a gente vai pagar com a Série B. A tromba vem a galope. O Sport não tem mais margem para errar no primeiro turno, não, gente. Falei isso aqui ontem em live, vou falar agora no vídeo pós-jogo também. Rapaziada, no primeiro turno, eu projetava o Sport fazer de 18 a 22 pontos. Beleza. Só que desses 18 a 22 pontos, era contando com de 4 a 6 pontos contra Bragantino e Fortaleza. Agora esquece, a gente pode fazer 14 pontos, 15 pontos, 16 pontos. E aí vai ter que fazer 30 pontos no retorno para ficar na Série A. E Pepa vai cair, é o que eu tô falando para vocês, é questão de tempo. A gente só não sabe quando vai ser. Se vai ser hoje, se vai ser depois de jogo contra o Fluminense, se vai ser depois de jogo contra o Cruzeiro. Tá claro, o Sport de Pepa piora a cada jogo. O Sport de Pepa continua afundado na lanterna, sem perspectiva nenhuma de evolução. Os rodízios não servem para nada, cara, não tem nada de bom no trabalho de Pepa, cara. E a diretoria mantém esse treinador piada. Eles querem o rebaixamento do Sport. Aí vocês lembram que eu falei ontem a semana toda? Vocês acham que eu ia ter a cara de pau, a sem vergonhice, de falar, torcedor, vá para a Ilha do Retiro, torcedor, se associe. Gente, seria mau caratismo da minha parte. Eu ia estar sendo mentiroso com vocês. Vá para a ilha assim. Não, meu irmão, vou não, nem fui. Falei, cara, quem quiser ir, vá com Deus, boa sorte, mas eu não vou. Eu não vou gastar meu dinheiro e minha energia com esse trabalho vergonhoso de Pepa, não. E com esse futebol medíocre do Sport, não. Medíocre não, medíocre é médio. É muito abaixo da média o futebol praticado pelo Sport. Tá muito abaixo da média. Bom, vamos ouvir aqui o que a Pepa falou. Eu não sei se vou pegar a coletiva toda, se eu vou pegar alguns trechos e trazer aqui para vocês. Vou botar, óbvio, na velocidade 1.25x e vou tentar também trazer aqui algumas declarações de Vojvoda, tá, gente? Bom, nossa situação é periclitante. Na 6ª rodada, o Vitória tinha 1 ponto na tabela de classificação, só para pegar aqui o panorama geral. O Sport tem 2. Na 7ª rodada, o Vitória tinha 2 pontos. Pois bem, a gente está caminhando passo largo para ser um novo Vitória, pelo menos no início. Se no final vai ser assim ou não, eu não sei. O que é que o Vitória fez? Trocou logo o treinador, contratou algumas peças e o time conseguiu reagir. E, para finalizar, Paciência não consegue jogar 40 minutos, que toda hora tá lesionado. Arthur Souza é uma piada, eu jogo muito mais do que ele, tenho a menor dúvida de afirmar isso. E Pablo tá no DM, a gente não tem atacante. Então e a base, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não tem atacante, a gente vai passar mais 5, 6, 7, 8 rodadas sem nenhum centroavante. É isso aí. Se bem que os que estavam jogando também não estavam agregando em muita coisa não, né? Até o momento. Bom, paciência. Por falar em paciência, tá de sacanagem, né, irmão? Toda hora lesionado. Porra. Se bem que o DM do Sport não é confiável, não. Bom, isso é um debate para depois. Rapaziada, vamos passar aqui para a coletiva de Pepa. Antes disso, a Montenegro Cargas e Transação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Gostaria que comentasse o resultado, se foi justo, não foi, a questão ali também da dúvida do gol, né, do VAR, enfim, como é que se classifica essa partida de hoje, principalmente com relação aos jogos pretéritos. Obrigado, boa noite. Em relação ao, desculpa? Aos jogos pretéritos passados. Ora, boa noite a todos. Não, sobre os jogos passados já falei sobre isso. Em relação ao lance que falou, se fosse connosco,
íamos reclamar muito, mas há uma coisa que é o perímetro da bola, não é? É o perímetro da bola. A bola realmente parece que bate dentro, mas depois há o perímetro da bola. E quando não há 100% de certeza, e eu não falo quando é... Tanto falo, quando há situações dúbias, ou a favor ou contra, porque os erros acontecem. Agora aqui, quando não há 100%, não se pode validar um gol daqueles. Em relação ao jogo, fizemos um jogo bom. Bom, eu não vou voltar nem a debater esse lance aí do gol ou não gol, tá, gente? Pra mim, pelo menos, pra mim... Ah, então você está errado. Ok, irmão. Ah, então você tem que trocar o óculos. Ok, irmão. Pra mim, pelo que eu olho no frame a frame, a gente já trouxe muito aqui na live, nos vídeos, pra mim aquilo ali é gol, claro, assim, pra mim, tá? Respeito quem não acha, respeito quem acha que teve a dúvida ali, o pessoal da arbitragem também ficou na dúvida e não assinalaram o gol pro Fortaleza, no caso. Mas, pra mim, aquilo ali é gol, claro. Se é o Sport, no caso, que faz aquele gol e a arbitragem não valida, eu ia tomar processo. Eu ia tomar processo pesado, que eu ia xingar toda a arbitragem, ia xingar bastante Edinaldo Rodrigues. Então, foi gol, cara, não tem pra onde. Mas a gente deu sorte, né? Entre aspas, contrabalanceou, né? O ponto contra o Palmeiras foi distribuído, entre aspas, pela arbitragem no jogo de ontem contra o Fortaleza. Sinceramente, fizemos um jogo bom. E o grupo tentou de tudo. Tivemos 2 lances que sabíamos e temos de ser mais concentrados e mais eficazes. Um lance acabou por dar essa situação da bola, se entra ou não. E um lance também na primeira parte do lançamento lateral. Foram 2 lançamentos laterais que nós tivemos aí desconcentrados e o posicionamento não foi o melhor. Em relação aos jogadores, deram tudo, sem grande ansiedade, porque é normal entrar em campo com uma ansiedade tremenda. Foi o que foi mais pedido durante a semana, durante o jogo, para manterem a calma, manterem a cabeça fria. Mas manter a calma e a cabeça fria não é ser passivo. E a equipa não foi passiva, foi organizada, tentou o golo de todas as formas. E na segunda parte, quando queríamos manter este volume ofensivo, esta intensidade, esta procura do golo, o jogo parou muitas vezes. Fortaleza já fez isso aqui na Copa do Nordeste, hoje voltou a fazer isto. Não é crítica, porque eles jogam com as leis do jogo. Agora tirou-nos algum fulgor, aquela ansiedade acabou por crescer com o jogo parado. Quem entrou bem. Fomos ineficazes no último terço para fazer gol. Tivemos 4 oportunidades claras de gol, não conseguimos fazer gol. Agora não tenho nada a apontar, sinceramente. É um momento que queremos muito a vitória desde o primeiro jogo com o São Paulo. Não tem aparecido, mas não é falta de trabalho, não é falta de capacidade, não é falta de competência. E eu volto a referir, tirando aqueles 30 minutos depois do jogo aqui, depois do gol do Red Bull, eu não vejo a equipa a jogar mal, não vejo a equipa a ser inferior a nenhuma equipa. Os resultados não nos estão a acompanhar em termos de performance. Agora, sinceramente, não tenho nada a apontar aos jogadores. Mesmo na primeira linha de pressão, foi uma pena o Gonçalo ressentir-se da lesão passada. Tivemos que queimar ali uma substituição, não dava para esperar mais até o intervalo. Ficamos um pouco limitados nas mudanças, mas quem entrou muito bem, tentou ajudar, tentou levar a equipa para a frente. A forma como também mexemos sempre para a frente, sem perder o equilíbrio, sem perder a cabeça, ou seja, naquilo que nós podemos ajudar, ajudamos com tudo a levar a equipa para a frente. Não conseguimos, mas mais uma vez digo, a atitude dos jogadores foi do primeiro ao último minuto muito boa. Vou traduzir para vocês. Quando o Vojvoda colocou os titulares, basicamente no segundo tempo, o Sport se tornou um time nulo em campo. Contra o Bragantino foi mais ou menos a mesma coisa em relação a desempenho, né? Outra doação ridícula, o time é um bando em campo. Vai atirar o time para frente, vai botar o Ortiz de um falso segundo volante, vai colocar a Tense depois no desespero, aos 20 do segundo tempo, que era outra coisa sem sentido, ele poderia colocar muito mais cedo. Então, assim, vai batendo no desespero, ele vai promovendo as alterações ofensivas e o time vai pro abafa. E mais uma vez, ele morreu com a alteração na mão ontem, tá? Ele fez apenas 4 alterações, podendo fazer 5. Colocar um Gustavo Maia da vida, irmão, te vira. Já que não tá indo pro desespero, vai com todo mundo para cima, para tentar buscar a vitória. Enfim, sobre a atuação do time desorganizado para Carvalho, só jogou bem durante 15 minutos na partida ontem. De resto, jogou mal demais. Assim como o Fortaleza, que jogou mal a partida toda, inclusive. Pepa, boa noite. Boa noite. A gente, durante essa semana, não teve acesso ao trabalho interno de vocês, foram treinamentos fechados. Mas, pelo menos no lado externo, se criou um clima durante toda a semana de que essa partida seria decisiva para sua permanência ou não no cargo de treinador do Sport. Eu queria que você falasse qual a tua percepção sobre isso, sobre o externo estar cogitando a tua saída em caso de um resultado negativo e o quanto o empate afeta ou não afeta a forma como você se sente seguro no cargo de treinador. Olha, se eu perdesse tempo, e com todo o respeito, a torcida tem sempre razão, mas se eu desvio o meu foco, o meu trabalho, o meu dia-a-dia, a pensar no exterior, não estou aqui a fazer nada. Existem 4 pilares fundamentais na estabilidade de um treinador. Primeiro, o treinador acreditar muito nos jogadores, acreditar no grupo, acreditar na estrutura, acreditar no clube.
E eu acredito cegamente a 100% neste grupo de trabalho. Quando eu digo grupo de trabalho, é todo mundo, todos. Segundo fator é o grupo, o elenco, os jogadores, estarem comprometidos com a ideia da comissão técnica. A resposta foi dada, 100%. Terceiro fator, a direção. Não me falta apoio nenhum. Quarto fator, como falou muito bem, pressão externa, torcida, etc. Realmente este quarto fator, só nós é que o podemos conquistar outra vez de volta. Portanto, respeito total pelo ruído. Pronto, que o ruído seja para mim, mas os jogadores deram tudo, tiveram apoio. Se sou eu que tenho que ser pressionado e vaiado, etc. É como eu disse, o meu foco está todo em dar tudo de mim, de nós, de motivar o grupo, de tudo, para sairmos desta situação. E aí está. E temos que ser nós a conquistar a confiança e a empatia e o encher mais a ilha, a torcer do primeiro ao último minuto. Somos nós que temos que trazer isso como? Com vitórias e sinceramente, com jogos como este. Apesar de não termos ganho. Não há nada a apontar à entrega dos jogadores. Agora, se fazemos gol, se não fazemos gol, tivemos N oportunidades para fazer, não conseguimos. Portanto, aí fica esse amargo de boca. Pepa, boa noite. Boa noite. Bom, precisa dizer mais alguma coisa? Tem o apoio da diretoria e o respaldo total, como vocês estão vendo. A diretoria está esticando a corda ao máximo para a permanência dele, bancando, né? Não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Eu não sei o que é que a diretoria está se baseando para acreditar que uma hora vai dar certo. Não sei mesmo no que é que eles estão se apegando, porque você olha até o momento quantos bons jogos o Sport de Pepa fez numa sequência de, 2, 3 jogos bons, convincentes. Nenhuma vez na temporada. E olha que eu não tô falando de Série A, não. Eu tô pegando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Série A no balaio também. Não tem nenhuma sequência de 2, 3 bons jogos com bons resultados. Não tem, cara. Eu até concordo que o time jogou bem durante a partida contra o Fortaleza. E sobre estabilidade no trabalho, é a declaração pragmática que tem que ser dada, né? Não tem muito para onde correr. Eu falar, não, porque tem respaldo da diretoria e tal, a torcida tá pressionando, mas é isso aí, vamos em frente. A diretoria vai me manter. Fortaleza, mas vocês continuam com 2 pontos, continuam na lanterna da competição e, na minha opinião, vocês não acabaram derrotados por um detalhe. Vamos tratar aqui por um mínimo detalhe, que foi aquela bola inconclusiva pro VAR. A partir disso, o que você projeta daqui para frente? Seus adversários estão pontuando, o Sport continua sendo o único que não venceu na competição, e você bate muito na tecla que o trabalho vem sendo bem feito, que os atletas vêm tentando, mas até que ponto isso pode garantir o futuro de vocês, pontualmente falando, na competição, em relação às 20 rodadas e às outras equipes? Assim, é uma leitura. Se não perdemos por esse detalhe, eu também posso dizer que nós não ganhamos porque tivemos 4 oportunidades claras de golo e não conseguimos fazer, não é? Se nos agarrarmos só a isso, aí está, é ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Em relação a tudo o resto, é como eu já disse, a partir do momento que eu confio a 100% no nosso trabalho, no elenco, na direção, tudo o resto somos nós que temos que conquistar a torcida para o nosso lado. Pepa, boa noite. Boa noite. Olhando um pouco mais para dentro do jogo, no segundo tempo, com a partida um pouco mais difícil de se desenvolver no ataque, levar um perigo, você fez algumas alterações tentando, como você já falou em outra resposta, colocar a equipe para frente. Queria que você falasse um pouco sobre as alterações, as do segundo tempo, a do primeiro foi questão física com o Gonçalo, mas falasse um pouco das alterações do segundo tempo, quais eram as intenções, muito, por exemplo, na alteração do Cariús sair para a entrada do Atêncio, se não me engano, mas qual era o que você buscava com essas alterações? Ora bem, a do Arthur foi forçada, já falamos. Cariús entrou no lugar de... Aliás, Lobato entrou no lugar de Cariús. A do Igor também, teve parado muito tempo e aproveitamos também ali a profundidade do Barleta com o Lenny do lado esquerdo. E a questão do Chino, o Atêncio, também teve parado muito tempo. E esta semana foi boa para ele, para ganhar minutos no treino, tanto é que depois acabou por entrar também, entrou bem, todos entraram bem. E a entrada do Titi foi para refrescar o meio, é um jogador também com chegada na área, com remate exterior, o Du também estava bem no jogo, mas optamos por arriscar mais e ter ali um médio mais ofensivo próximo do Zé, o Zé também fez um grande jogo, e o objetivo foi esse nas mudanças, ir atrás do golo, metendo jogadores mais frescos, mais ofensivos, mas infelizmente não conseguimos. E em relação ao segundo tempo, como eu já disse, nós não podemos fazer nada quando os jogadores caem no chão, quando o guarda-redes cai no chão, nós não podemos fazer nada. Agora que quebra muito o ritmo, a nossa preocupação não é o tempo. Aí está lá o árbitro, o juiz, para dar mais tempo. A questão é que quebra o ímpeto, quebra o ritmo. E isso nós não podemos fazer nada. Pepa, boa noite. Tudo bem? O Sport, nos últimos 10 jogos, tem uma vitória contra o Retrô no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Se a gente for olhar para esse início de brasileiro, são 18 pontos disputados e apenas 2 conquistados, o que é o pior início do clube na área dos pontos corridos da Série A. Eu queria que você explicasse o porquê a torcida que está voltando para casa tem que acreditar que esse trabalho está no caminho certo, se os resultados não estão chegando. Eu já falei sobre isso.
Pô, a pergunta perfeita do cara, viu? Espetacular. Por que, Pepa, acreditar no seu trabalho? Nada dá certo, nada funciona em nenhum momento, é bom deixar bem claro. Em nenhum momento funcionou. Nenhum momento. Ganhou o Pernambucano sendo humilhado contra o Retrô. Estar a ser sempre repetitivo. O que eu posso falar sobre isso mais? É marcarmos mais golos, damos nos últimos 4 jogos 4 bolas na trave. Não vou estar a falar dos jogos que estão para trás daquilo que aconteceu, se formos prejudicados ou não. Não podemos estar a olhar para isso. Temos é que ter noção que o momento é mau em termos de resultados, em termos de pontuação, e fechar-nos naquilo que nós controlamos. É trabalhar no nosso limite e irmos atrás das vitórias, seja contra quem for. Porque já provamos, desde a primeira jornada com São Paulo até à sexta com Fortaleza, que não temos de ter receio de nada, não temos de ter receio da Série A, não temos de ter receio de clube nenhum. Portanto, é seguir o nosso trabalho, confiança para cima dos jogadores e menos ansiedade no último terço. Pepa, boa noite. Deixa eu fazer 2 perguntas para você rapidinho. A primeira, você falou sobre a questão do domínio. De fato, hoje a gente viu que o Sport estava... Tá vendo? A questão do... 2 pontos. Primeiro é sobre o jogo, né? Você falou sobre a questão que o Sport teve o domínio da bola, só que a gente viu o Sport com essa ansiedade, parece que vai se repetindo a cada jogo, né? Eu queria perguntar para você, como é que está sendo trabalhado isso? Porque é muitos gols perdidos, não é apenas um gol, né? Não é apenas uma partida. Isso é uma sequência de jogos. O Sport está sofrendo com isso, né? O Sport está sofrendo com isso. E a segunda é sobre paciência. A gente viu que ele foi substituído ali no primeiro tempo, sentiu alguma coisa, ele voltou agora há pouco de lesão. Ele pediu para sair ou foi opção técnica mesmo? Obrigado. Eu ainda agora falei sobre isso, que não estava em condições, voltou a sentir, depois o departamento médico vai analisar, mas não estava em condições de continuar. A outra questão foi os... Assim, o estalar de dedo é uma vitória. Agora, para a vitória acontecer, é como disse muito bem, é sermos mais eficazes na finalização. Preocupante e grave era se não criássemos oportunidades, se não tivéssemos volume ofensivo. Isso já disse várias vezes aqui, e a verdade é que a temos. Agora temos que fazer mais golos com o adversário. Temos de ser mais eficazes no último terço. Resume-se a isso. É ser repetitivo, mas é verdade. Acho que vocês viram o mesmo que eu. E nós no último terço temos de ser mais eficazes, mais letais. Pepa, boa noite. Você... Quando vencer o primeiro jogo, gente, aí tem uma virada de chave, automaticamente o Sport vai começar a emendar uma sequência com o Pepa. Vai sim. Vai, acredita. Vai sim. Fala que o trabalho está no caminho certo e os resultados, obviamente, estão claros que os resultados não estão chegando. Eu falo em evolução. Do início do campeonato até esse momento, essa rodada, você consegue enxergar uma evolução na equipe, tanto nos níveis de adversários que o Sport está enfrentando, quanto no futebol praticado, e se você, como é que você pretende fazer para que esses resultados comecem a chegar? Obviamente, vocês vão trabalhar, mas como fazer essa evolução, caso você entenda que o time está evoluindo, se transformar em resultados positivos? Boa pergunta, viu? Mais uma. Marcando mais gols com o adversário, recuperando jogadores muito importantes que estiveram fora, porque nós não me ouviram aqui a queixar, mas houve situações, houve jogos que não tínhamos centroavante, houve jogos que não tínhamos defesa esquerda. Portanto, aí está, são situações que pagamos caro em não termos algumas opções em jogos anteriores, e agora com naturalidade os jogadores estão a voltar. Hoje voltou o Igor, o Pablo Dalbert começam a treinar na próxima semana, o Gonçalo foi uma pena aquilo que aconteceu, o Chino já voltou, também está cada vez melhor, ou seja, o elenco está a voltar à sua máxima força. Bom, gente, tá aí a coletiva de Pepa. Comentem o que vocês acharam, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos pro Fluminense com Pepa, mais uma derrota, tá? Pode anotar aí. Valeu, gente.